Bom dia, jovem dinâmico! Você aí que se encontra hoje sem saber o que é liberalismo ou até neoliberalismo e anarcocapitalismo, hoje eu vou mostrar para você qual é a origem deles, o que cada um deles propõe e ao final de tudo fazer críticas do porquê nenhum deles serve a você, que pertence à classe que trabalha, à classe pobre, até classe média e nem sequer a nenhum de nós, a menos que você seja o dono da Havan, por exemplo. Nesse caso, essa filosofia serve perfeitamente a você, mas não serve para 99% da população do Brasil e do mundo. Primeiro temos que fazer uma contextualização. Todos esses termos que eu citei têm como a origem deles no capitalismo. O capitalismo em si teve sua origem no feudalismo, entre os séculos XIV e XV da Idade Média, onde começaram a se formar burgos. Os burgos eram lugares em volta dos grandes castelos dos reis, em que se aglomeravam vilas e aldeias, em que nelas se trocava mão de obra. Uma casa oferecia lã, outra casa oferecia uma camisa e outra casa suas ferramentas, e assim por diante. Todo mundo oferecendo sua mão de obra artesanal em troca de moedas. E foi assim então crescendo conceitos. O capitalismo em si se originou ali, nesse exato lugar, na Europa. Foi a partir disso, desse movimento novo de trocas, que começaram a ser idealizados novos modelos para ele. Começou então a surgir uma corrente nova chamada Iluminismo. E o Iluminismo trouxe um novo modelo, o liberalismo. A questão é que agora ele teria novos ideais, como os do que muitos consideram o pai do liberalismo, John Locke, que dizia que a partir do momento que um homem influencia uma terra, essa terra passa a pertencer a ele. Qualquer mínima influência então nessa terra traria a esse homem o status de dono dela. Foi nisso que John Locke criou o que a gente chama de propriedade privada e no mesmo lugar defendeu a importância crucial dela e que inclusive desenvolveu, disse até que todos mereciam ter em algum lugar uma propriedade privada para si e que se isso não acontecesse, medidas deveriam ser feitas para que todos pudessem ter alguma. Ou seja, o que ele queria dizer com isso é que todo mundo deveria ter direito a possuir, e o iluminismo em si não acaba em Locke. Depois ele vem com Montesquieu, um outro filósofo. Esse dessa vez trouxe novas filosofias. A mais popular, ele disse que o poder deveria ser dividido em três, em um executivo, um judiciário e um legislativo. Parece semelhante com o que a gente vive hoje, não é coincidência, é daí que veio. E depois dele, começaram a vir novas defesas da liberdade individual e de pensamento, com Voltaire. Vocês já ouviram falar na frase: não concordo com nada do que você disse, mas eu lutaria pela minha morte, para que você tenha o direito de dizê-las? Essa frase não é de Voltaire, mas ela é uma sintetização perfeita de todos os ideais dele. O que esses três filósofos tinham em comum era a defesa suprema da liberdade individual, ou seja, o indivíduo como dono de si. Após eles, surge também novos filósofos. Surge o Adam Smith, que foi quem arquitetou o que hoje a gente chama de liberalismo clássico, um modelo econômico em que o Estado teria um papel mínimo na nossa sociedade, um papel pequeno. A ele ficaria responsável apenas a educação, a saúde e a segurança. Em alguns casos, o transporte. Ou seja, o mercado em si cuidaria de todo o resto e ele regularia a nossa vida, enquanto o Estado teria funções mínimas de nos proteger, cuidar da nossa saúde e coisas a qual o mercado não precisaria se preocupar. E depois dessa filosofia em que o Estado tinha um papel mínimo na sociedade, surge uma nova, o neoliberalismo. Neo, na verdade, é só um sufixo para novo, então é basicamente um novo liberalismo. Ele surgiu na década de 70, quando a Margaret Thatcher foi eleita primeira-ministra da Inglaterra, e nesse período ela trouxe novos ideais para o liberalismo. Na visão dela, o Estado não deveria ter tão pouco esses papéis de educação e de saúde. Ele deveria se cuidar apenas do setor bélico, do setor de enfrentamento a pandemias, por exemplo, e assim por diante. Ele deveria garantir a propriedade individual, enquanto o mercado, o setor empresarial, iriam prover essas coisas que no liberalismo clássico o Estado provia: a educação, a saúde, a segurança. Ou seja, o que ela faz basicamente é tornar o liberalismo um pouco mais extremo quanto à presença do Estado, tornando ele mínimo do mínimo. E depois disso vem uma parte que o Estado se encurta mais ainda, quando ele nem sequer existe. A gente está falando do anarcocapitalismo.
Anarco vem de anarquismo e o capitalismo vem do próprio. Ou seja, seria um modelo de governo que foi idealizado no início do século XX em uma escola liberal do professor Mises, pelo aluno Murray Rothbard. Desculpa a pronúncia se estiver errado, mas foi ele em si que começou com essa nova ideologia de que o anarcocapitalismo seria uma sociedade que não precisaria do Estado e que teria somente o setor privado cuidando dela. Ou seja, nada disso que eu falei até agora, dessas exceções que o Estado cuidaria no liberalismo e no neo, existiriam no anarcocapitalismo. Tudo seria provido pelos grandes centros empresariais e todos eles cuidariam da nossa vida. Ou seja, o Estado em si não existe, a própria sociedade se regula através do mercado e dos interesses empresariais. Agora, uma crítica. Uma não, muitas, porque eles merecem muitas críticas. A questão é que, vocês repararam uma coisa? Todas essas filosofias foram feitas por burgueses. Mises, Locke, Voltaire, Montesquieu, Margaret Thatcher, todos são ricos. E isso não é uma coincidência. São filosofias, modelos econômicos que são feitos para beneficiar quem é dono do capital. Não é à toa que todos eles pregam o fim dos impostos, por exemplo. Isso é uma coisa que todos eles em si concordam, que os impostos devem ser baixos, que a fiscalização no mercado deve ser pequena, e até nos casos onde existe o Estado, que ele não deve interferir nos interesses privados. Agora, quem tem interesses privados e que não quer que os fiscalizem? Donos de empresa, que fazem práticas abusivas, porque se alguém os fiscaliza, eles são punidos, podem perder seu capital, podem ser questionados quanto à veracidade do seu real mérito sobre aquele capital. O que isso quer dizer? Que essas filosofias servem, na verdade, para que sejamos cegados por esse bando de ricos, donos do capital, que não querem que a gente sequer questione essas filosofias e que sigamos elas para que eles possam continuar sendo donos do capital. Isso é uma manutenção do capital, é o que a gente chama, quando ele é mantido sob pequenas mãos. Hoje em dia, a grande maior parte do dinheiro do mundo está na mão de 1% da população mundial. Enquanto 99% se fode trabalhando e morrendo para conseguir manter esse sistema. O que eu digo para vocês é o seguinte: o liberalismo, o neoliberalismo e o anarcocapitalismo não são filosofias para nós, não é filosofia para quem trabalha. Pensem em filosofias e em modelos que sejam para a sua classe e não a deles. O socialismo, o comunismo, até a social-democracia. São modelos que surgiram pensando em quem é pobre, na classe que realmente produz a tudo. São os pobres que produzem as camisas que você usa, os materiais que usaram para sua casa, a sua cama, tudo que você usa. Foi essa camada da sociedade que fez. Embora a mais rica foi quem pagou por isso e investiu, não foi ela quem colocou a mão na massa, não é ela quem vai lá e enfrenta todo dia um sol de 40 graus para conseguir produzir tudo isso. E essa questão é o seguinte: nenhuma dessas ideologias está preocupada com você, com o quanto você sofre. E eu digo mais, a intenção delas é que você continue sofrendo cada vez mais. Por isso elas são tão fortes, por isso é tão complicado você imaginar um mundo sem o capitalismo. Porque a ideia é que justamente você não consiga, para que você pense em tudo. Pense em outros modelos, pense em outras alternativas, mas nunca pense que o capitalismo possa acabar. Porque a ideia é essa. O dinheiro, na verdade, é poder. No capitalismo, quando você tem dinheiro, você tem possibilidades. Ou seja, tudo isso é sobre manter o poder na mão de pequenas pessoas. Isso é poder, é ter quantidades imensuráveis de coisas que você pode fazer, que você tem acesso, enquanto uma parcela enorme da população não tem e jamais terá, enquanto seguir esses ideais.